Combustível sustentável promete revolucionar a aviação global. Vamos trazer os detalhes em instantes, importantes detalhes para você, agricultor. Mas você já está acompanhando o nosso conteúdo pelo paracaturural.com? Vai lá, cadastra o e-mail, paracaturural.com. Fácil. Agropecuária e sustentabilidade. O Brasil pode se tornar um dos grandes produtores de combustível sustentável de aviação, SAF, na sigla em inglês. Feito a partir de matérias-primas como cana-de-açúcar, óleo de soja e até óleo da palmeira macaúba, o combustível polui menos o meio ambiente e é compatível com os motores das aeronaves que já trafegam pelo mundo. É a grande aposta para substituir o querosene dos aviões, derivado do petróleo, que além de finito, vai contra as metas de redução de gases do efeito estufa no planeta. Apesar do potencial promissor do SAF, ainda existem desafios para a produção em larga escala. Mas já de olho nesse mercado e nas vantagens competitivas do Brasil, em 2020, 4 anos atrás, o governo federal enviou para o Congresso Federal o projeto de lei 528/2020, que prevê estímulos para a produção desse combustível sustentável. Para falar mais sobre esse tema, Paula Groba, da Rádio Senado, bateu um papo com o professor e pesquisador da Unicamp, Arnaldo Walter. Acompanhe. Professor, seja muito bem-vindo ao Sustentabilismo Podcast. Eu que agradeço. Prazer, eu agradeço o convite, prazer estar com vocês. Professor, quais são as matérias-primas hoje mais promissoras na sua avaliação para a produção desse combustível sustentável de aviação aqui no Brasil, mas também em outras regiões do mundo? Tem várias matérias-primas que foram, de uma certa forma, já verificadas, foram comprovadas como matérias-primas possíveis. No caso brasileiro, nós temos que levar em consideração o nosso potencial, o nosso conhecimento com relação a algumas dessas matérias-primas. Uma rota de produção possível é uma rota de produção que parte de etanol, e o etanol vai dar origem, uma sequência de etapas de conversão, vai dar origem então ao combustível sustentável de aviação. Essa rota é conhecida como ATJ, álcool to jet, especificamente no nosso caso seria etanol to jet. Então nós utilizarmos cana e o milho para produzir etanol e a partir do etanol chegar ao combustível sustentável de aviação, isso para nós interessa bastante, para nós brasileiros, em função do nosso conhecimento e do nosso potencial de produção de etanol. Outra rota possível é uma rota conhecida como EFA, HEFA, que parte de matérias que seriam óleos vegetais ou gordura animal. Então, todo óleo vegetal ou toda a gordura animal, em princípio, poderia dar origem ao combustível sustentável de aviação. Tem um óleo vegetal que nós temos uma tradição de produção, por causa da enorme área que nós temos no Brasil de produção de soja, mas essa é uma rota de produção a partir do óleo de soja que é bastante questionável do ponto de vista ambiental, porque se aceita hoje que deve existir algum efeito de desmatamento associado à produção de soja. Isso é bastante discutível, mas isso é o que existe nas regras atuais. Então, no caso brasileiro, seria importante nós utilizarmos soja, o óleo de soja, em conjunto com uma outra oleaginose. Uma possibilidade seria utilizar sebo bovino, que já é utilizado na produção de diesel. Uma segunda possibilidade seria utilizar, por exemplo, óleo de macaúba, que é uma oleaginosa que é, de uma certa forma, tradicional no Brasil, em toda a América Latina, lá na América do Sul, mais especificamente, mas que a gente precisa dominar o ciclo produtivo, encontrar as melhores espécies, aumentar o rendimento da produção de óleo por área plantada. Mas essas seriam as biomassas, né, de origem mais promissoras no horizonte de curto a médio prazo para o Brasil. Professor, e qual dessas três estão mais desenvolvidas no Brasil em termos de pesquisa, de efetivamente se tornar algo concreto em termos de produção? A produção da biomassa em si, produção de cana, a produção de milho, a produção de soja, né? Essas etapas são dominadas no Brasil. A produção da biomassa e a produção do óleo vegetal, no caso da soja, a produção do etanol a partir de milho, a partir da cana. Só que uma vez que você tem o etanol ou tem o óleo vegetal, tem uma
tem etapas adicionais para se chegar ao combustível sustentável de aviação, que ele precisa ser química e fisicamente muito similar ao querosene tradicional utilizado na aviação, para que não haja necessidade de conversão das turbinas das aeronaves. Então, o Brasil domina a produção da biomassa, a etapa de conversão para um intermediário, óleo vegetal ou etanol, mas nós não temos a tecnologia de produção do combustível de aviação. Em todo o mundo, a rota conhecida como EFA, a partir de gordura vegetal ou animal, é a etapa ou o processo que é tecnologicamente comercial. Tanto é que quase toda a produção, que ainda é bastante pequena, de combustível sustentável de aviação, está baseada na rota EFA. Mas não vai demorar muito, né? Vai haver o desenvolvimento completo da rota TJ, então o que precisaria haver se empresas brasileiras, com apoio, com as medidas políticas do governo brasileiro, incentivos econômicos, se viabilizar o investimento para a fabricação a produção de combustível sustentável de aviação a partir dessas biomassas que o Brasil tem condições de produzir em larga escala. Por que hoje, na sua avaliação, ainda isso está em processo ainda de conseguir investidores e interesse do mercado, sendo que é algo promissor ligado ao meio ambiente e tem um retorno importante para todas as economias? Então, existem metas de mais longo prazo, né? Então, uma meta de longo prazo é que até 2050 o setor da aviação civil internacional reduza a metade as emissões de gás de efeito estufa em relação às emissões verificadas em 2005. Esse é um desafio enorme porque a aviação civil tende a crescer de forma bastante rápida. Pós-pandemia isso já aconteceu, está crescendo bastante rapidamente, né? O número de voos e deve continuar dessa forma. A produção dos combustíveis sustentáveis de aviação ainda é bastante cara. Então, de se entender, né, totalmente justificável, que haja um certo receio de investidores em se fazer um investimento, porque o mercado ainda está em desenvolvimento. Então, as metas de substituição são metas graduais, em que precisa haver substituição de querosene de aviação convencional pelos combustíveis sustentáveis de aviação, e na medida em que esse mercado for crescendo, né, as pessoas se sentirão mais motivadas em fazer o investimento. Mas é preciso, no início, haver um ambiente, do ponto de vista econômico, favorável. Então, é preciso ter políticas, né, específicas para que esses investimentos ocorram. Essas políticas elas estão sendo, de uma certa forma, criadas, fomentadas nos países mais desenvolvidos economicamente, os Estados Unidos, os países europeus, né? No Brasil, a partir dessa legislação que está sendo, acho que está em curso, né? Foi aprovada recentemente, acho que ontem, né? Em função da nossa data de gravação, na Câmara e vai para o Senado, esse programa Combustível do Futuro. Uma dos itens dessa nova legislação, que eu entendo que vai ser aprovado, um incentivo a estabelecer o programa e as condições de incentivo à produção dos combustíveis sustentáveis de aviação. Mas, em resumo, a produção ainda é cara e é preciso, então, sinalizar para os investidores que há garantias para que eles produzam. Hoje, o andamento desses estudos, vocês estudam mais uma linha de produção, óleos vegetais? Em qual caminho vocês estão no âmbito dessas pesquisas? Então, o grupo que eu faço parte não estuda propriamente a produção. O que nós fizemos e estamos aprimorando a plataforma, nós criamos uma plataforma com o apoio financeiro da Boeing, a Boeing Internacional, e no início desse contrato com a Boeing, a Embraer brasileira, ela era parceira da divisão Boeing no Brasil, então por isso que na nossa plataforma, CFMAPS, aparece o logo da Embraer em função dessa contribuição original. Então a nossa contribuição é no sentido de prover informações para potenciais investidores sobre locais mais adequados à produção, onde existe maior potencial de produção de uma determinada biomassa, onde que existe condição, em princípio, condições potenciais de produção da biomassa a menores custos, poder combinar essa informação dos menores custos e as condições mais adequadas do ponto de vista endafoclimático com a existência da infraestrutura, para que o investidor saiba onde que ele, pelo menos, poderia priorizar os seus estudos mais detalhados. Então, propriamente, o grupo que eu faço parte, ele não está estudando rotas de produção dos combustíveis de aviação.
ao que eu saiba, o estudo na academia sobre essas rotas, ele não é avançado do ponto de vista da rota de produção, até porque a rota em si, ela é suficientemente conhecida, as rotas, né, as diferentes rotas. O que existem são outros estudos, não associados ao grupo que eu faço parte, que são estudos de avaliação, qual que é comparativamente, quais são os combustíveis, as rotas de produção mais adequadas à produção, quais são as rotas que devem levar às menores reduções ou às maiores reduções, né, de gases de efeito estufa em relação ao querosene tradicional. Esses estudos sim existem em universidades como a Unicamp, mas propriamente na tecnologia, que eu saiba, nós não temos esses estudos, essas pesquisas. Segundo dados divulgados pela Embrapa, desde os anos 70 e de forma mais intensa na última década, com o aumento da frota de carros flex, o país deixou de utilizar 2,15 bilhões de barris de petróleo equivalentes e evitou a emissão de 1,34 bilhões de toneladas de gás carbônico pelo uso do etanol. Os biocombustíveis, de um modo geral, possuem o potencial de redução de 70% a 90% das emissões de gases de efeito estufa ao longo dos seus ciclos de vida, quando comparados aos combustíveis fósseis. Isso traz ganhos econômicos e ambientais para toda a cadeia produtiva, insumos, máquinas e outros, e benefícios para o consumidor e a sociedade como um todo. O professor e pesquisador da Unicamp, Arnaldo Walter, segue o papo com Paula Groba sobre as principais vantagens dos biocombustíveis. Existe uma emissão proporcionalmente pequena, mas crescente, na aviação civil. Então, isso dá da ordem de 2,5% a contribuição das emissões de gases de efeito estufa da aviação civil internacional em relação às emissões totais de gases de efeito estufa. 2,5% não é muito, mas tende a crescer continuamente. Então, existe esse programa no âmbito da ICAO, que é um programa das Nações Unidas que gerencia, de alguma certa forma, a aviação civil. O significado de ICAO é International Civil Aviation Organization, que é um programa, então, das Nações Unidas, para a redução gradual das emissões de gases de efeito estufa. O combustível em si, ele precisa ser muito similar, química e fisicamente, ao querosene de aviação, para que não seja necessário transformar as turbinas, né, das aeronaves, porque se imagina que no horizonte de 20 a 30 anos, as aeronaves utilizadas na aviação civil serão basicamente as mesmas aeronaves que nós vemos hoje nos aeroportos e vemos em utilização em todo o mundo. A grande contribuição desses combustíveis sustentáveis de aviação tem que ser a redução das emissões de gases de efeito estufa. E existem metodologias de cálculo de quanto que se pode obter de redução em função da rota de produção, então da biomassa e do processo de conversão. Nesse processo de avaliação das emissões que estão associadas ao combustível de aviação, se leva em consideração uma componente que se chama a componente associada à mudança do uso da terra, tanto a contribuição direta quanto a contribuição indireta. Isso é o que pesa para a utilização de óleo de soja, não só no Brasil como em todo o mundo. Essa componente da mudança do uso da terra é menor no caso do etanol, então existem algumas biomassas que em princípio são mais promissoras porque é possível se conseguir maior redução das emissões de gases de efeito estufa em relação ao querosene convencional. As demais emissões basicamente elas serão similares quando da queima do combustível tradicional. A grande contribuição precisa ser com a redução das emissões de gases de efeito estufa e para que o combustível seja reconhecido, né, no cumprimento de metas das empresas de aviação, isso é um objetivo e vai ser computado a partir de 2027, é preciso que o combustível seja entendido, reconhecido como sustentável. Então, vai existir um processo de certificação e não pode haver impactos sobre os recursos hídricos, não pode haver impactos sobre a qualidade do ar, não pode haver... Então, existe um mínimo de cuidado com relação a que impactos negativos sejam minimizados ou até eliminados. Agora, em termos de potência, existe algum que é preferível, que está sendo estudado por ser mais potente, por ser mais, assim, em termos de aproveitamento também, resposta para os aviões? Então, em termos de potencial de produção para um país como o Brasil, ou para qualquer país, né, em última análise, qual que é o montante de combustível sustentável que se consegue produzir ao menor
preço, né? E o que interessa, na realidade, não é tanto o custo de produção do combustível sustentável de aviação, mas é qual que é o custo da emissão evitada. Porque cada rota de produção tem potencialmente uma contribuição a dar em termos de redução de emissões. Então, em princípio, né, a gente poderia imaginar que existe um combustível cuja produção vai ser mais cara, mas se contribui com mais reduções de emissões, pode ser que os custos de emissões evitadas dessa rota, que em princípio é mais cara por tonelada, por exemplo, do combustível, seja uma rota mais adequada do que uma outra que tem um custo mais baixo por tonelada, mas que resulta em menores emissões. E entre essas que eu comentei, se a gente conseguir desenvolver rotas, no caso da EFA, combinando a matéria-prima, né? Óleo de soja, que dá uma certa estabilidade de produção, porque é uma commodity que nós produzimos em larga escala, com outros óleos vegetais, outras matérias graxas, né? Que tem uma maior contribuição potencial da redução das emissões, nós conseguiríamos ser bastante competitivos em termos internacionais com a rota EFA. No caso da produção de SAF por etanol, o potencial no Brasil é bastante significativo, em primeiro lugar porque o Brasil domina tanto a produção de cana quanto a produção de milho, que são as duas biomassas que são utilizadas na produção de etanol e a produção de etanol. Em princípio, as emissões evitadas por essa rota tendem a ser emissões evitadas significativas, mas o Brasil ainda pode melhorar os seus resultados, melhorando a produtividade na produção de cana e de milho, né, que isso seria benéfico à produção do SAF, combustível sustentável de aviação, e reduzindo as emissões na cadeia produtiva. Professor, para o Brasil, o senhor fala de soja, etanol, tudo isso, a gente vai ter que ampliar áreas, né, de produção, caso realmente o Brasil e o mundo vão demandar, com certeza, esse combustível sustentável. Em termos de área, né, como é que fica essa questão área para a produção de soja, para alimentação, para a área de alimentação, a área para combustível? Existe aí alguma questão que possa impedir isso ou não? O Brasil está bem servido de terra, a gente pode usar terras degradadas para esse tipo de produção. Como é que fica em relação a isso para não haver aí uma disputa entre alimentação e para outros fins? Bom, nesse aspecto, o Brasil é um país relativamente privilegiado, né, por ter grandes extensões de terra agricultável e ter condições climáticas favoráveis. Para que o combustível seja reconhecido, o combustível de aviação seja reconhecido como sustentável, não pode haver desmatamento. Então, não pode haver desmatamento desde 2008. Então, vai existir um ano de referência, que é relativamente uma data antiga em relação ao momento atual. Então, o que nós teremos que fazer, enquanto país, é ter uma boa verificação, né? uma boa inspeção, cuidado de que não se utilizem áreas desmatadas. Em princípio, deveríamos estar utilizando as áreas de pastagem e principalmente as áreas de pastagem degradada. Se conseguirmos priorizar para a produção das biomassas a área de pastagem degradada, potencialmente nós podemos ter ainda uma vantagem adicional com mais redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, o que nós precisamos ter é uma política e um bom gerenciamento do uso da terra no Brasil para que não haja desmatamento e que preferencialmente sejam utilizadas essas terras que já foram desmatadas no passado, preferencialmente essas áreas de pastagem degradada, porque isso vai trazer uma vantagem do ponto de vista da redução das emissões. Mas falando sobre o que é preciso para que esse mercado realmente deslanche, quais são os tipos de políticas, incentivos que, na sua avaliação, o governo precisa estabelecer, até como marco legal, para poder permitir investimentos nesse setor? Eu entendo que se cria um programa, né, ou se cria um espaço legal para a definição de um programa de produção de combustíveis sustentáveis de aviação, e vai ser preciso se criar um arcabouço de políticas e regulações para que o investidor se sinta minimamente confortável para fazer investimento, que as condições de financiamento elas sejam adequadas, né, que se crie infraestrutura adequada
para que o combustível de aviação possa ser, uma vez produzido, possa ser transportado para os aeroportos, para as centrais, para os pontos em que vai haver a formação da mistura com o querosene tradicional. Então, existem várias ações que precisam ainda ser, talvez, identificadas, né? Quais são as barreiras potenciais, e se criarem todas as ações que são necessárias. E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural, marque o sininho. Se estiver no Spotify, Deezer, TuneIn e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo. Instagram, @Paracatu Rural, Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp. Espero. Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né, com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em suas palavras e em suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.